sobre insights que vocês tiveram durante a palestra, uma coisa que vocês acharam interessante. Lembrando que durante a palestra do Thiago, ele propôs o sorteio de um livro, para quem postar os insights, marcar o grupo Voito também, tá? Então, nosso manual vai estar disponível no nosso Instagram, @cgep.uftm, e também no site do it.com.br/cgep-online, tá? No final dessa palestra, a gente vai ter um sorteio, tá? Com todos que estiverem participando aqui. A gente vai ter uma regra de 2 minutos para vocês responderem a nossa chamada. A gente vai fazer o sorteio ao vivo. E 2 minutinhos para vocês estarem respondendo. Quem não se manifestar, a gente vai sortear de novo, beleza? Passando para vocês também, novamente, a rifa que a gente está organizando, com todo o dinheiro arrecadado transformado em doação para a ONG Mãos Amigas. Isso é uma parceria nossa com o CVU, que é o Centro de Voluntariado de Uberaba. Para estar participando, a cada R$ 2 doados, vocês vão concorrer a um número, vocês vão ter direito a um número para concorrer na nossa rifa. O número do pessoal para vocês estarem entrando em contato, fazer a doação, está passando na tela. Sou eu, que tenho o Banco Itaú, a Isabela, que tem Banco Nubank, a Giovana, que tem Banco Santander, e a Pamela com o Banco do Brasil, tá certo? Passando novamente sobre a palestra. Vai ser o mesmo esquema da primeira. A gente vai ter 45 minutos de palestra e 15 minutos de perguntas com tempo controlado, tá? A gente vai selecionar algumas perguntas que vocês forem passando, pode colocar no chat mesmo, que a comissão vai selecionar e passar para a gente, para estar passando para a Carol, que é a nossa palestrante. E já aproveitando, então, para introduzir um pouquinho sobre a Carol, que vai passar o conhecimento para a gente. Ela é formada em Engenharia Agrícola e Ambiental, trabalha hoje na KPMG na área de ESG, vai passar para a gente uma das áreas um dos caminhos que nós podemos seguir quanto a engenheiros de produção, que é a área de sustentabilidade e gestão ambiental. Então, vou chamar ela para apresentar aqui para a gente. E Carol, boa noite. Olá, tudo bom? Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade, pelo convite. Muito feliz de estar aqui com A vocês. gente que agradece você aí, a disponibilidade, o interesse de participar do nosso evento, poder estar agregando para a gente. Então, agora eu vou passar a palavra toda para você. Pode compartilhar sua tela, fica à vontade. O evento é seu, tá? Obrigada, César. Obrigada. Olá, gente. Tudo bem? Meu nome é Ana Carolina, podem me chamar de Carol. Eu sou engenheira agrícola e ambiental, formada, sou cria de Minas também, né, das universidades mineiras. Formei na Universidade Federal de Viçosa. E atualmente eu ocupo o cargo de gerente de ESG na KPMG Brasil, né? Uma empresa aí de muito renome global, né? Uma das Big Four. E atualmente eu fico na parte de consultoria, né? Mas também trabalho um pouco com a parte de asseguração de indicadores aí socioambientais, tá bom? Bom, a ideia hoje é falar para vocês um pouquinho da minha trajetória profissional, né? Como que eu cheguei até aqui, como que eu comecei e cheguei até o ponto de carreira que eu estou hoje. E fazer vocês entenderem um pouquinho como que o engenheiro de produção, não somente o engenheiro de produção, mas todos os engenheiros e demais cursos de formação podem contribuir aí para uma gestão efetiva, né, da sustentabilidade ou do ESG, que é a nova sigla aí do momento, né, que traz um pouquinho de toda a integração que as questões socioambientais precisam ter dentro de uma organização e também dentro de toda a nossa sociedade, né. Bom, então, só para vocês se situarem um pouquinho, né, eu vou passar um pouquinho sobre minha trajetória, né, tanto pessoal quanto profissional. Eu acho que a gente é um indivíduo, né, então acho que, não, na minha opinião, pelo menos não existe essa separação, né, eu sou a mesma pessoa na minha vida pessoal e na minha vida profissional, então vou falar um pouquinho sobre isso. Vou falar sobre propósito. Eu acho que isso também é algo muito importante, que está totalmente alinhado com quem quer seguir uma carreira dentro da área de sustentabilidade. Vou falar também, ao invés de falar quem é o profissional, né, qual é o perfil de profissional, eu vou falar quais são os profissionais, né, que trabalham com ESG, quais são os perfis, né, no plural, de quem quer trabalhar com essa área apaixonante.
Vou falar também um pouquinho sobre onde fica a área de ESG dentro de uma estrutura organizacional, dentro de uma empresa. Isso é um tema bastante interessante, vocês vão entender um pouquinho por quê. Vou falar, finalmente, da abordagem ESG e quais as principais demandas de mercado e as atividades que um profissional de ESG trabalha no seu dia a dia, tá bom? Bom, então, falando um pouquinho sobre mim como pessoa, eu sou do estado de São Paulo, nascida em Santos, santista roxa, doente, torcedora fanática. Eu vivi a minha infância toda em Santos, mas ali por volta dos meus 10 anos de idade para 11, eu fui parar em Piracicaba durante um ano, desculpa. Fiquei um anozinho só lá em Piracicaba, fui para Pindamonhangaba, também no estado de São Paulo, interior, Vale do Paraíba. Passei parte da minha adolescência, fui parar depois em Salvador, onde eu fiz todo o meu ensino médio, né, e formei no terceiro ano do colegial. E aí eu fui parar em Minas, para fazer minha faculdade, né, em 2006, lá em Viçosa. Depois de Viçosa, depois não, durante ainda Viçosa, eu fiz o intercâmbio, né, fui bolsista antes de existir o Ciências Sem Fronteiras, tinha um programa de bolsa na UFV, onde eu fui contemplada e fui ter essa experiência que foi incrível para mim, para minha formação pessoal e minha formação profissional. Então, fiquei 6 meses em Illinois, nos Estados Unidos. Depois eu voltei, formei e vim para o Rio. E por que eu estou falando sobre, né, tudo isso? Eu acho que a pessoa que eu sou hoje, ela é muito alinhada com uma pessoa que se adapta muito bem a novos desafios, a novas situações, a novos locais, a novas culturas. E o recado que eu quero dar para vocês é que vocês não tenham medo, né? Muitas vezes a gente está muito acostumado com aquele ciclo de amizades, com aquela segurança de onde nós vivemos, mas nunca tenham medo de se atirar e encarar novos desafios pessoais. Eu tive 6 mudanças de cidade, 12 mudanças de residência, então, para mim, eu acho que eu começo a ficar meio incomodada quando eu estou morando no mesmo lugar, no mesmo apartamento, e eu começo a mudar as coisas de lugar. Então, eu acho que essa vontade de mudança, essa vontade de fazer as coisas acontecerem, está muito alinhada com essa trajetória de vida pessoal que meus pais me proporcionaram, né? Que a gente acabou mudando muito por conta dos meus pais. E eu acho que isso é bastante importante para as pessoas, talvez, derrubarem esse tabu, né? Tenho amigos de todos os lugares por onde eu passei, e isso também faz muito parte de quem eu sou hoje. E quando eu falo da Carol como profissional, em maio de 2006, eu entrei como caloura do curso de Engenharia Agrícola e Ambiental da UFV. Em agosto, né, de 2011, como eu falei para vocês, eu fui bolsista da CAPES FIPSE, no programa de intercâmbio na Universidade de Illinois, em Urbana-Champaign. Depois formei em janeiro de 2012. Em maio de 2012, eu entrei como trainee já de sustentabilidade e mudanças climáticas na UI, então, né, outra Big Four. Fui depois para a Oi, onde eu fiquei durante 4 anos como analista sênior de sustentabilidade também na Oi, em telecomunicações. E em abril de 2017, eu continuei investindo na minha formação, né? E eu acho que eu senti um pouco de falta de uma visão um pouco mais de negócios, uma visão um pouco mais administrativa. Sou engenheira agrícola e ambiental, né? Talvez não, com certeza a gente não tem uma visão tão administrativa dos negócios e de uma empresa como um engenheiro de produção tem. Então, eu fui em busca exatamente de entender um pouquinho sobre isso e fiz um MBA em gestão de negócios pela USP. Em março, né, de 2018, eu entrei na KPMG como gerente de sustentabilidade. Depois a área veio a mudar, né, para o nome de ESG, um termo que está muito mais em voga no mercado. Em dezembro de 2018, eu concluí o MBA. Em julho de 2019, fiz um curso fora, ainda alinhado com essa questão de finanças, na parte de administração, e tentar entender um pouco do mundo dos negócios e tentar trazer um pouco dessa visão de sustentabilidade para dentro
da visão financeira, né, de todos os setores, não somente de um ou outro setor, mas de uma forma mais abrangente e global. E isso sempre continua. Com relação a essa minha trajetória profissional, o que eu tenho a dizer para vocês é que vocês nunca vão parar de estudar, e isso é fato, né? E eu acho que a carreira que vocês escolherem de início, ela não quer dizer que vai ser a sua carreira para sempre. Eu tive, assim, não sei se é a sorte ou não, mas eu acho que, como tudo na minha vida, ela vem através de um propósito. Eu acho que a minha escolha pela área de sustentabilidade desde o início, ou até a minha escolha pela área ambiental, né, desde o início, lá quando eu escolhi fazer esse curso de graduação, eu acho que traçou na minha cabeça um objetivo que tinha um propósito muito bem alinhado. E eu não me vejo fazendo outra coisa hoje. Eu tenho verdadeira paixão pelo que eu faço, e eu espero passar um pouquinho para vocês do porquê eu sou tão apaixonada pelo que eu faço, tá bom? Eu não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás a gente tinha uma brincadeira rolando pelos Instagrams da vida, né? Que falava assim, como seus amigos de trabalho te veem, como seus pais te veem, como você se vê e como você realmente é. Eu tentei fazer essa brincadeira, mais ou menos, para vocês entenderem o que é trabalhar com sustentabilidade. Isso é verdade, tá, gente? É uma piadinha, mas com fundo de verdade. Bom, como meus colegas de trabalho me veem, né? Como aquela pessoa que rega plantas e abraça árvores. É sério, muita gente pensa isso. Como minha família e melhores amigos me veem. Como aquela pessoa paz e amor. E como a Greta, né? Falando aí sempre sobre sustentabilidade, sobre mudanças climáticas, como uma grande ativista. Como eu me vejo? Um pouco de mix de Capitão Planeta e Huawei, talvez. E como eu realmente sou. Eu sou uma funcionária, uma colaboradora de uma empresa de consultoria que bota a mão na massa e estou em constante construção, né, em constante evolução como profissional. Eu sempre tenho vontade de aprender cada vez mais, e eu acho que é isso que faz um profissional sempre ser melhor, né? E ele ter a humildade de saber e de assumir que ele não sabe tudo e que ele sempre tem algo a evoluir, a crescer, né? Então, eu acho que o trabalhar com sustentabilidade até pouco tempo atrás era um pouco mais complicado, porque as pessoas não entendiam muito bem o que a gente fazia, mas eu acho que os últimos acontecimentos do mundo, né, sejam tragédias que aconteceram, ou seja, o próprio Covid que a gente está passando agora, isso traz mais à tona o quão vulnerável a nossa sociedade é em relação às questões sociais, às questões ambientais. O quão dependentes nós somos disso e o quão falhos nós somos na gestão disso, né? Na gestão pública disso e na gestão corporativa disso e na gestão da nossa própria vida, né? Então, eu acho que o profissional de sustentabilidade ele está muito alinhado com relação ao entendimento disso tudo e como melhorar tudo isso. E tudo isso, gente, é sobre propósito. E o que é o propósito? O propósito é o que te move, né? Então, brincadeiras à parte, falando um pouquinho sobre essa questão de propósito, quando a gente fala de carreira, a gente está falando de qual é a diferença que a gente quer fazer no mundo, né? O que você quer mudar? O que vai te mover? O que vai fazer você acordar todos os dias e falar, é isso que eu quero para minha vida e é isso que eu vou fazer daqui para frente. Isso é o propósito. Isso é muito importante vocês terem definidos, sabe? Definido na sua vida, tá? E uma vez que você tem um propósito, é importante que você também defina alguns valores, né? Quais são as causas que você defende? O que faz sentido para você, né? O que importa para você? Uma vez que você tem um propósito e valores alinhados a esse propósito, você tem uma visão. Você precisa saber aonde você quer chegar, qual é o seu objetivo de vida, né? Uma vez que você tem a visão, você precisa traçar uma missão. Como que você vai buscar o seu propósito? Como que você vai chegar até lá? Como que você vai conquistar o que você tem como objetivo de vida? E, por fim, o seu posicionamento. Eu costumo falar muito que não faz muito sentido para mim
você agir de uma forma e falar de outra, né? É o velho ativista de Facebook e ativista de Instagram, né? Eu acho que não somente falar, você precisa agir. E o seu posicionamento, ele precisa ser muito alinhado com o seu propósito, com seus valores, com sua visão e com sua missão de vida. Então, uma vez que você trabalha com sustentabilidade, você entende isso no cerne da questão. E isso é muito interessante. E aí eu gostaria que vocês fizessem um pouquinho desse exercício mesmo com vocês, né? Eu fiz comigo mesma e vou compartilhar um pouquinho com vocês. Parece um pouco o discurso de Miss, mas não, é de verdade mesmo, tá, gente? Eu falo de coração. Porque quando eu falo de propósito, eu falo de contribuir para um mundo onde todos tenham acesso à água potável, alimentação de qualidade, ar puro, belezas naturais, igualdade de direitos, acesso à educação de qualidade, uma sociedade sustentável do ponto de vista socioeconômico e ambiental, né? Uma sociedade onde não somente o financeiro importe, mas o impacto socioambiental também importe. E quais são os valores, quais são as causas que eu defendo? Eu defendo a igualdade de oportunidades a todos, independentemente de cor da pele, gênero, idade, cultura ou deficiência, né? Então, eu acho que todo mundo precisa ter oportunidades semelhantes de estar inseridas na mesma sociedade. O comprometimento com o consumo responsável, gestão de resíduos, proteção e conservação da fauna e flora nativa, e cuidados com as relações humanas, eliminando vieses inconscientes e praticando a empatia. E a visão, onde você quer chegar? Quando eu perguntei para mim mesma onde eu queria chegar, eu queria estar numa posição que me permitisse ser uma voz ativa e ouvida, né? Influenciar de alguma forma as pessoas com quem eu convivo, com quem eu escolhi, né, dividir a minha vida ou não escolhi, ou simplesmente aconteceu de eu dividir minha vida, né, no dia a dia. Então, eu acho que essa é a minha visão, é aonde eu quero chegar, eu quero cada vez ser uma voz mais ativa e levar isso, né, qual é o propósito de um profissional que trabalha com sustentabilidade e o que ele precisa buscar. E a minha missão é disseminar uma cultura de desenvolvimento sustentável, né, para buscar o meu propósito de vida. E, por fim, o meu posicionamento, que é como eu me comunico, eu tento ter sempre uma comunicação bem clara e simples daquilo que está alinhado com tudo aquilo que eu acredito. Então, eu utilizo minhas redes sociais, no meu dia a dia eu tento sempre estar engajada com essas ações, e ao entregar os produtos, né, dos projetos que eu sou envolvida com meus clientes, eu busco sempre isso. Eu acho que a partir do momento que eu estou trabalhando com um cliente e ajudando ele a melhorar sua gestão ESG, sua gestão de sustentabilidade, o que isso acaba cascateando e o impacto indireto que isso tem é muito importante. Então, eu acho que isso é algo que me move e é algo que está totalmente alinhado em relação ao meu propósito. E ainda falando sobre propósito, não sei se vocês conhecem os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, mas são 17 orientações, né, metas assumidas aí globalmente, para a gente conseguir chegar em 2030 com uma sociedade um pouco mais responsável, igualitária, com acesso com as pessoas tendo mesmo acesso, a mesma oportunidade de educação, de emprego, de condições sociais e condições econômicas. Então, eu acho que os objetivos do desenvolvimento sustentável, eles são aplicáveis tanto para a nossa vida pessoal, né, quanto para o nosso dia a dia dentro de uma empresa, dentro de uma organização. Então, não simplesmente a gente tem que saber o que é, a gente tem que fazer isso acontecer, né? A gente tem que cobrar dos nossos governantes e nós temos que cobrar da nossa empresa, da empresa onde a gente trabalha. E aí, falando um pouquinho sobre quem faz isso acontecer, eu vou falar um pouco de quem é o profissional ESG, né? Ou ESG. Mas quem é o profissional? Acho que não. Eu acho que é quem são os profissionais ESG, né? Então, o perfil do profissional ESG, se eu fosse resumir bem, são pessoas
cientes de seu impacto no planeta, empáticos e com capacidade de lidar com o mundo e de negócios ainda em transição para uma nova realidade. Então, é um desafio enorme, já digo para vocês. Quais são as formações, né? Qual a formação desses profissionais? São profissionais com formação em engenharias diversas, ambiental, agrícola, florestal, produção, como a da maioria de vocês, e entre outras, administração, gestão ambiental, agronomia, comunicação social, arquitetura, biologia, geologia, economia, contabilidade, direito. Isso tudo que eu listei, gente, são pessoas que passaram por mim na minha trajetória profissional. Eu já trabalhei com pessoas de todas essas formações que trabalhavam comigo ali no dia a dia na área de sustentabilidade. Então, é uma área multidisciplinar realmente. Para ela rodar, para ela conseguir atingir seu objetivo, ela precisa ser multidisciplinar. E é importante que a gente tenha sempre todas essas visões de diferentes profissionais, de diferentes formações, tá? E o mais importante de tudo são soft skills, né? Então, vamos dizer que a formação, ela traz aquele hard skill, né? Que é aquela formação, que é a questão técnica, a formação técnica que cada um tem. E o soft skills, ele traz já a sua habilidade de lidar com outras situações, né? Então, é muito importante que você tenha uma comunicação eficaz, então que você ouça atentamente e se comunique de forma clara e de forma não violenta. Se fala muito hoje de comunicação não violenta, e isso é realmente algo que a gente ainda precisa muito evoluir, tá? Então, sempre guardem isso como algo importante para vocês sempre trabalharem. A parte de colaboração parece básica, mas é sempre bom, é sempre importante, né, lembrar que você saber trabalhar bem em grupos multidisciplinares é extremamente necessário, e você precisa ser uma pessoa aberta, com a mente aberta, para receber insights de pessoas completamente diferentes, com histórias completamente diferentes, com formações completamente diferentes, mas cada uma com a sua importância no todo. Então, essa colaboração ela é extremamente importante, você precisa estar preparado para isso se você quer trabalhar com sustentabilidade, com toda essa temática ESG. A parte de flexibilidade, então você tem que saber se adaptar às mudanças, então isso está intimamente ligado àquilo que eu falei no início, né? Eu tenho isso, eu carrego isso de uma formação de base, né? Da minha vida pessoal, de ter sido colocada à prova em vários momentos onde eu ia para lugares novos, então eu aprendi isso. Se permitam aprender isso, se permitam viver novas experiências que façam com que vocês se adaptem a novas situações. Isso é muito importante para a gente. Tá? E uma questão de inteligência emocional e empatia. Então, é saber lidar com os diferentes perfis de profissionais e pessoas, né? Compreendendo o posicionamento de cada um, a história de cada um e respeitando, não julgando, tá? Em momentos tão conflituosos que a gente vive hoje, em questão política e econômica mundial, esse soft skill de inteligência emocional e empatia, ele é crucial. A gente não está aqui para julgar ninguém, a gente está aqui para colaborar para que as coisas funcionem, né? Bom, e isso tudo alinhado sempre com um propósito, tá? Então, para você ser um profissional de sustentabilidade, você tem que entender o seu impacto, que você tem que entender aonde você quer chegar e o porquê de você quer chegar lá, tá? Bom, agora evoluindo um pouquinho, falando mais numa estrutura organizacional, onde que a área de sustentabilidade ESG, ela costuma estar dentro de uma organização? É engraçado, eu nem tenho tanto tempo assim de trajetória profissional, tô indo aí para aproximadamente 10 anos, e nesses meus 10 anos, a área de sustentabilidade ela é uma área relativamente nova. O conceito de desenvolvimento sustentável, ele iniciou na década de 80, mas as empresas elas começaram a se estruturar um pouquinho mais em como se posicionar, né? Primeiramente, se posicionar em relação a esse tema há menos tempo, né? Então, há 10 anos, quando eu fui para o mercado de trabalho e entrei já logo numa área de sustentabilidade, eu vi uma sustentabilidade que ainda ficava na parte de marketing. Uma área de sustentabilidade que queria vender que as empresas eram sustentáveis. Às vezes elas não eram. O tal do green, social washing já aconteciam lá atrás, né? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente. Mas isso, então, as áreas, elas começaram um pouquinho na área de marketing. Tem algo errado nisso? Não, desde que seja estruturado e desde que seja verdadeiro, desde que seja transparente,
que aquilo reflita a realidade de uma empresa. Não tem problema nenhum. Então, lá no início da minha carreira, eu via isso com com maior normalidade nas empresas. O papel da área de sustentabilidade ficava um pouco mais dentro da área de marketing. Depois eu vi uma migração para um regulatório. Algumas leis começaram a ficar um pouco mais rígidas, a fiscalização começou a bater, e aí a empresa ela começou a entender a área de sustentabilidade como algo mais regulatório. Então, em algumas empresas, a área de sustentabilidade, ou ela migrou, ou ela iniciou já dentro da área do regulatório. Vi também várias empresas praticando uma área de sustentabilidade compartilhada, onde as questões ambientais ficavam com a área de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, e a parte mais social ficava com a área de responsabilidade social, que ficava linkada, às vezes, com o RH ou até mesmo com o instituto, numa estrutura externa da empresa, né? Vi também, dentro de compliance, isso um pouco mais recente, algumas empresas já estão entendendo que o compliance, ele tem muito a ver com o G do ESG, e algumas empresas já estão falando um pouquinho dessa integração com compliance, faz muito sentido também. E, por fim, aqui eu, particularmente falando, né, eu, Carol, falando, eu acho mais interessante, que é a área de sustentabilidade com maior interação com a área de relações com investidores, pelo menos no momento que a gente está vivendo atualmente. O momento que a gente vive atualmente, desde do World Economic Forum de Davos no ano passado, onde as questões de sustentabilidade começaram a aparecer de forma mais crítica e de forma mais enfática, né? Isso despertou uma luz, uma importância para os investidores, que eles começaram a demandar mais das empresas. Então, quando uma área de sustentabilidade ela tem uma relação um pouco mais íntima com a área de relações com investidores, isso funciona um pouco melhor para a empresa entender qual é o seu propósito, né? Lógico que os investidores não é o único stakeholder de uma empresa, e a empresa ela precisa olhar para todos os seus stakeholders. Mas no momento que a gente está vivendo atualmente, eu acho que é uma estrutura interessante. E sempre pensando, gente, que o ideal mesmo é no dia que a área de sustentabilidade ela não precisar mais existir. Ela vai ser uma área transversal. Os profissionais de sustentabilidade, eles não vão ser profissionais da área de sustentabilidade, eles vão ser profissionais espalhados por todas as áreas de uma empresa, né? E praticando, né, tudo que as questões de meio ambiente, saúde e segurança do trabalho, a parte social, de responsabilidade social, a parte de governança, ela esteja intrínseca, enraizada na cultura de uma empresa, tá? Então, é isso que a gente busca, e é isso que o G do ESG, ele está trazendo para a gente como uma novidade. Bom, e quando nós falamos de ESG, a gente teve muita coisa na mídia acontecendo. Aqui tem algumas notícias mais emblemáticas desse último ano que a gente está vivendo, né? Então, a Goldman Sachs só vai fazer IPO com empresas de mulheres no conselho, BlackRock coloca clima no centro da estratégia de 7 trilhões de dólares, Davos Verde, né, que foi o que eu falei para vocês do World Economic Forum, falando sobre a reforma do capitalismo, um capitalismo mais consciente, mais responsável, e também uma questão muito forte em relação à diversidade, né? A Ambev demitiu funcionário após publicação homofóbica em rede social. Então, isso é o quê? Um posicionamento da empresa em relação ao quê? Aos valores que ela assumiu, que está alinhado ao propósito dela. Então, por isso que tudo aquilo que eu falei no início faz muito sentido para aquele profissional que trabalha com sustentabilidade. Tudo tem que estar alinhado com um propósito, com uma visão, com valores da empresa e com seus próprios valores pessoais, tá? Em relação à abordagem ESG, e quando a gente pergunta o que é o ESG, então o E, para quem não sabe, né, é o E de environmental, né, ou meio ambiente, ou ambiental, em português, trata de assuntos relacionados a mudanças ou emergência climática, escassez de recursos naturais, escassez hídrica, segurança hídrica, gestão de resíduos, questões relacionadas à biodiversidade, florestas, entre outros. Quando nós falamos do S, o S ele traz a responsabilidade social. Ele trata
assuntos relacionados a questões sociais internas de uma organização, então sua responsabilidade é com seus funcionários, com o bem-estar de vida deles, com práticas de segurança do trabalho de uma empresa, gerenciamento de talentos, e também com relação a questões sociais externas, então responsabilidade social, relacionamento com comunidades do entorno, impacto na sociedade, investimento social, entre outros. E o G, que é o grande protagonista, eu acho, que desse momento que a gente está vivendo dentro da área de sustentabilidade. O G, ele é de governança, só que ele não simplesmente trata as questões de governança corporativa, como diversidade no conselho, remuneração de executivos e ética dos negócios, que são temas de extrema importância. Mas eu gosto de puxar muito a importância da integração que o G proporciona para as questões socioambientais. O G, ele faz com que uma integração das questões socioambientais seja possível no controle interno de uma empresa, na gestão de riscos de uma empresa. Então, o G, ele vem como um grande integrador, né, para deixar o tema de sustentabilidade mais transversal dentro de uma empresa, né, de forma a enraizar isso na cultura da empresa. Então, eu acho que é muito importante esse papel e eu acho que realmente é algo que a gente precisa dar bastante atenção, tá? Bom, isso tudo alinhado com uma saúde financeira, com uma sustentabilidade financeira, né? Então, a responsabilidade é você ter um negócio sustentável do ponto de vista socioeconômico e ambiental. Então, quando a gente vai falar um pouco da questão de ESG, eu gosto muito de falar da questão climática. Por quê? Quando você fala de clima, quando você fala de mudanças climáticas, você acaba atingindo todas as esferas do ESG. As mudanças climáticas, elas afetam o meio ambiente, né? Elas impactam o meio ambiente, elas impactam o assunto de responsabilidade social, né? E ela impacta também na questão de governança, de algumas ações que têm que ser top-down dentro de uma organização. Então, antes de entrar um pouquinho mais a fundo na questão climática, eu trouxe aqui um pouco da nossa abordagem da própria KPMG em questões relacionadas a ESG, né? Então, é aquilo que eu falei, os riscos e potenciais impactos das questões, né, relacionadas à parte socioambiental, sobre o retorno dos ativos de uma empresa, muitas vezes tem se provado significativo. Então, a ideia que o ESG traz é exatamente você começar a dar importância, né, e entender que o impacto disso é mensurável. Há algum tempo a gente já vem acompanhando discussões onde questões relacionadas ao meio ambiente e questões relacionadas à parte social de uma empresa são ativos intangíveis. E é isso que toda a temática ESG ela vem desconstruir. Tem como, sim, a gente tangibilizar esses impactos, tem como, sim, a gente medir qual é o impacto financeiro de ações socioambientais. E é isso que também eu vou abordar um pouquinho com vocês hoje, tá? Então, quando a gente fala da parte de ESG, né, a gente tem toda a questão de ter uma maior responsabilidade do próprio conselho, dos administradores, dos C-levels dentro da empresa, em relação a riscos e oportunidades, a leis e regulamentos, a engajamento dos stakeholders e o impacto por si só. Então, quando nós falamos da parte, quando a gente fala de uma gestão ESG efetiva, é uma gestão que faz isso tudo acontecer de forma harmônica. Então, você vai estar gerando receita, você vai estar gerando lucro, mas com responsabilidade e com os riscos controlados, né, e mitigados. Então, essa é a ideia da abordagem ESG. E nisso tudo, eu acho muito importante a visão que um engenheiro de produção pode trazer. Vocês têm uma visão de engenharia técnica, né? A parte clássica da engenharia que é comum a todas, e vocês têm uma visão administrativa muito forte, uma visão mais financeira muito forte. E o que a gente está precisando hoje dentro da área de sustentabilidade é exatamente isso. São pessoas que entendam tanto da parte técnica quanto da parte de finanças e faça com que essa integração ela seja um pouco mais tranquila, né, do que ela aparenta ser.
Então, eu acho que o papel de vocês é muito importante e caso alguns de vocês tenham a vontade de conhecer e de ir um pouquinho mais a fundo, eu acho que faz total sentido e eu ainda incentivo vocês a fazerem isso, tá? Bom, então voltando para a questão climática que eu estava falando para vocês, eu vou falar um pouquinho mais da parte técnica da questão climática. Então, por que ela está tão em foco, né? O que são as mudanças climáticas? Então, as mudanças climáticas é o que a gente está vendo acontecer no nosso planeta relacionado ao aquecimento global. Mas o que é o aquecimento global? O aquecimento global, ele trata do aumento da temperatura média da Terra em consequência do aumento de concentração de gás de efeito estufa, né, por meio de atividades humanas e também de atividades não humanas. Mas o que é o efeito estufa? Não sei se vocês vão lembrar, mas só para fazer um refresh das lembranças aí do tempo de escola, a questão climática começa, né, com o aquecimento global, que está intimamente ligado à questão do efeito estufa, do agravamento do efeito estufa, só que a gente não viveria nesse mundo se não fosse o efeito estufa. Então, o Sol emite radiação, parte da radiação solar é absorvida sob a forma de calor dentro do nosso globo, parte é refletida de volta para o universo, a Terra emite radiação infravermelha liberando energia, parte da energia da radiação é absorvida pelos gases de efeito estufa e reemitida de volta à Terra. Isso faz com que ocorra o efeito estufa, aquecendo a Terra, fazendo com que o planeta tenha as condições ideais para que a nossa sobrevivência seja possível, certo? O problema é que a alta concentração desses gases, ele começa a ser mais prejudicial. Uma vez que você começa a aumentar a temperatura média global, você começa a ter alguns efeitos em microclimas espalhados por todo o planeta. Então, os principais gases de efeito estufa são o dióxido de carbono, o metano e o óxido nitroso. Né? E quando a gente fala disso, só para vocês terem noção de proporção, entre esses três, nós estamos falando que 70% é CO2 e os 30% restantes estão aí misturados entre CH4 e N2O. Só que quando nós falamos de CH4 e N2O, trazendo para uma base de comparação de CO2, uma molécula de CH4, ela impacta 20 vezes mais do que o CO2, né, em potencial de aquecimento global. E o N2O, 298 vezes mais do que uma molécula de CO2. Então, por isso que eles são gases tão importantes e são gases que nós normalmente medimos nos inventários de gases de efeito estufa quando nós queremos saber qual é o potencial de emissões de uma organização. E aí eu trago um pouco, sem querer entrar em questões políticas, mas eu trago uma fala, né, do Donald Trump, de uns tempos atrás, falando sobre... Gente, desculpa pelo barulho, tá passando uma moto por aqui. Mas o Trump, ele fez um comentário durante um tempo que estava nos Estados Unidos, estavam registrando em vários locais temperaturas recorde, né, de frio, né, temperaturas baixas. Então, ele falou, um frio brutal e prolongado capaz de quebrar todos os recordes. O que aconteceu com o aquecimento global? Então, está aquecendo ou está esfriando? Então, o termo aquecimento global, ele é usado para explicar que a temperatura média da Terra está subindo de maneira preocupante e isso cria condições para eventos meteorológicos extremos, incluindo ondas de frio massacrantes, períodos longos de seca, chuvas históricas, ressacas fortes, furacões e ondas de calor extremos. Eu acho que a grande maioria aqui está mais em Minas, né? Eu acho que vocês vão lembrar as últimas enchentes que aconteceram lá em Belo Horizonte. Lógico, tem toda a questão da urbanização de Belo Horizonte, que também agravou o quadro, mas o volume de chuva que aconteceu lá não foi normal. Aqui no Rio de Janeiro, quem mora por aqui também sabe que as últimas chuvas recordes que a gente teve foram completamente assustadoras. E tudo isso que está acontecendo já são alguns resultados de uma mudança climática global que afeta o microclima de algumas regiões. E o que a gente pode fazer em relação a isso? Se adaptar e fazer com que isso seja um pouco mais controlável no médio e longo prazo.
Então, a gente tem aí a polêmica, né? É o homem que está ocasionando, acelerando o aquecimento global e as mudanças climáticas? Ou é um evento cíclico que ocorreria de qualquer forma, vide a era glacial e outros períodos históricos do planeta? Os fatos são, gente, está acontecendo e está impactando a dinâmica terrestre. Importa se é o homem ou se é um evento cíclico? A questão é que agora a gente precisa se preparar para essas questões. As empresas, elas precisam começar a mapear quais são os riscos associados aos seus negócios, né? As cidades, elas precisam se adaptar aos impactos da sua população. O que vai ser feito daqui para frente para que a população não seja tão impactada por essas questões? Então, a gente está vendo o aumento do nível do mar, que afeta diretamente os negócios de portos e logísticas marítimas, a questão do aumento substancial do volume de chuvas, que ocasiona desmoronamentos, alagamentos e afeta diretamente a mobilidade urbana das grandes cidades e pequenas também. Ondas de calor extremo, ondas de frio extremo. Isso afeta diretamente a agricultura, a pecuária e o consumo de energia. Então, o que acontece é as empresas e as cidades e toda a sociedade precisam se adaptar. E para você se adaptar, você precisa medir, você precisa entender o que está acontecendo. Então, para isso, você tem que dar a devida importância, né? E começar a fazer isso de fato e seriamente, né? Bom, indo um pouquinho agora para a questão de demandas de mercado, sobre tudo isso que eu falei, né, principalmente das questões climáticas, o que o mercado está demandando das empresas? Então, a gente tem alguns índices financeiros de mercado. Então, a B3, ela tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, e o ICO2, que é um índice voltado especificamente para questões climáticas, para questões de emissões de cada organização, né, de quanto ela está emitindo de CO2 equivalente. O ISE tem um capítulo só sobre mudanças climáticas também, né, e outras questões relacionadas à social, à parte ambiental, à parte de governança corporativa. A NYSE, a Bolsa de Nova York, ela tem o Dow Jones Sustainability Index, que também o ISE está para a B3, como o Dow Jones Sustainability Index está para a NYSE, então um índice muito semelhante ao ISE, que também mede o desempenho, né, das empresas listadas na Bolsa. Temos o FTSE for Good, da Bolsa de Londres. A gente tem o JSE, da Bolsa de Joanesburgo. Temos a VG80 na Europa. Nós temos o framework Programa Brasileiro GHG Protocol Global. Nós temos uma adaptação do Programa Brasileiro, do GHG Protocol para o Brasil, que chama Programa Brasileiro. Ele é o que traz todas as diretrizes para que as empresas consigam mensurar quais são as suas emissões de gás de efeito estufa, e assim ela consegue fazer uma gestão climática mais efetiva. Nós temos o GRI, que é um standard global para ter diretrizes comparáveis e mais padronizadas de relatórios de sustentabilidade, que está sendo reformulado algumas premissas e integrado com outras demandas de mercado, como o SASB, que é um outro standard também muito importante. Temos o CDP, que é uma iniciativa muito voltada para questões climáticas também, é um questionário global, onde as empresas elas relatam como que está a sua gestão em relação a mudanças climáticas, em relação à sua gestão hídrica, em relação a questões de biodiversidade, florestas, parte de supply chain. Então, as grandes empresas do mundo respondem ao CDP, são respostas, na maioria das vezes, públicas, onde você pode acessar e entender como que está a gestão da empresa, é muito utilizado por investidores, fundos de investimento. A gente tem o Global Compact, uma iniciativa da ONU, né, que tem lá 10 princípios. Tem os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que eu mostrei para vocês no início. Algumas diretrizes de relato integrado, já pensando num relatório único, né, com indicadores socioambientais e também as questões econômicas que já são divulgadas nas demonstrações financeiras das empresas. Tem os indicadores éticos também, que é mais voltado para a questão de integridade, ética e compliance. E nós temos o TCFD. O TCFD é um task force que tem algumas premissas importantes. Ele traz a importância da empresa ela começar a mensurar os seus riscos climáticos de forma a
tangibilizar ele do ponto de vista financeiro e começar a considerar isso dentro da sua gestão de riscos e passivos, né? Então, é muito importante, é uma iniciativa que todas as empresas estão começando a correr atrás para se adequar, é uma lista de recomendações divididas em 4 grupos de questões, né? De 4 grupos de temas. E o que o TCFD ele traz de diferencial, né? Até então, a gente sabe, as empresas elas sabem muito qual é a sua pegada de carbono, ela sabe muito o que ela afeta o meio ambiente, o que ela está afetando o globo, né? O quanto de emissões, o quanto ela está contribuindo para o aquecimento global. Mas, o que acontece em relação ao quanto o aquecimento global, o quanto que as mudanças climáticas está afetando a organização? Então, é exatamente esse tipo de reflexão que o TCFD ele traz que, ok, você sabe o quanto você afeta, mas quanto isso te afeta como negócio? Quão vulnerável você está em relação às questões climáticas? Essa é a reflexão, e todas as empresas, grandes empresas do Brasil, estão correndo atrás de entender essas recomendações e colocá-las em prática, tá? Aqui são algumas outras informações sobre o TCFD. Então, ele é uma iniciativa que começou realmente de uma organização financeira, que é o Financial Stability Board. Então, para vocês terem uma noção de como realmente essas questões elas estão sendo vistas de outra forma, né? Principalmente pelas instituições financeiras. O TCFD ele vem como uma grande ferramenta também para as instituições financeiras repensarem as suas linhas de crédito, analisar os seus clientes, entender onde que vai ser alocado aquele dinheiro. Então, não somente bancos, mas também fundos de investimento, eles já estão começando a olhar isso de uma forma muito mais cuidadosa, né? Então, é isso que traz um pouquinho o TCFD, tá? Ou TCFD. Acho que travou aqui o meu... Deixa eu voltar. Acho que não está passando. Agora foi. Bom, vou passar rapidamente por essa parte aqui, traz as recomendações, depois eu vou compartilhar com vocês esse material. Aqui traz algumas recomendações do TCFD, na parte de governança, na parte de estratégia, na parte de gestão de riscos e na parte de métricas e metas. Então, aí estão as grandes recomendações, mas ainda tem mais um desdobramento aí em recomendações menores, tá? E aqui, por fim, só para vocês entenderem, né, o que o TCFD traz é uma visão onde você consegue mapear todos os seus riscos físicos, agudos, crônicos, riscos transitórios relacionados à parte política e legal, à parte de tecnologia, mercado, reputação, também a parte de oportunidades, né, eficiência de recursos, fontes de energia, produtos e serviços e mercado, e parte de resiliência também, que é muito importante, e como que isso impacta no planejamento estratégico e na gestão de riscos de uma empresa. Além disso, e a partir do momento que você consegue visualizar como que isso interfere no planejamento estratégico e na gestão de riscos de uma empresa, você começa a conseguir mensurar o impacto financeiro desses cenários. Então, você começa a criar alguns cenários climáticos, alguns mais críticos, outros menos críticos, né, mais conservadores, menos conservadores, otimistas, pessimistas, e você começa a entender em como que isso começa a afetar toda a saúde financeira da empresa. Essa é a ideia, é isso que o TCFD ele traz, tá? Então, aqui de forma bem resumida, porque eu já estou avançando no meu horário aqui, eu estou tentando ficar no nosso tempo. Aqui é uma metodologia da KPMG, tá? É muito ainda desafiador para as empresas mensurar, no ponto de vista econômico, quais são os impactos socioambientais que ela gera. Então, eu não vou abrir agora esse vídeo, mas eu já deixo como uma sugestão para vocês verem depois como que funciona essa metodologia. A ideia dela é exatamente medir todas as externalidades positivas e negativas de uma organização. Você pode fazer de um produto, ou você pode fazer de uma unidade operacional de uma empresa, mas você consegue medir de fato qual é o impacto financeiro daquelas ações, medindo as externalidades positivas e negativas da parte social, da parte ambiental, da parte econômica, e traz um retrato, um dashboard de resultados que é muito interessante para tomada de decisão de uma empresa, né? E aí, uma das partes mais importantes é como que você comunica a sua estratégia de ESG ao mercado.
Então, o profissional de sustentabilidade, então, também ele trabalha muito essa parte, né? De como que a empresa ela pode comunicar as suas ações, né, de sustentabilidade para o mercado. Então, é aqui que a gente toma o cuidado com o greenwashing e o social washing, né? Então, é interessante que, para evitar esse greenwashing, esse social washing, que uma empresa, quando ela for reportar, comunicar sua estratégia, ela faça uma matriz de materialidade, identifique os temas relevantes para a estratégia do seu próprio negócio, o que realmente importa para os seus stakeholders. Cada setor tem uma questão diferente em relação a isso. Uma vez definidos quais são os temas relevantes, você define os indicadores que vão ser mensurados, né, relacionados com esses temas, e aí esses indicadores é interessante que eles sejam baseados, né, em standards internacionais, que sua medição seja alinhada com o que pede esses standards, então, principalmente GRI, SASB, relato integrado, também toda a questão de coleta e consolidação estruturada desses indicadores. Então, você definiu os indicadores, agora você vai entender onde você consegue as informações para estruturar aquele indicador, né? Então, é importante que você tenha a rastreabilidade das informações, engajamento das áreas envolvidas nesses indicadores. Então, aqui que entra muito aquela questão de você tem que saber falar bem, tranquilamente, com diversas áreas, com pessoas de diversos tipos de formação, atividades, então é bastante desafiador essa parte. E uma vez que você tem tudo rastreável, uma coleta bem feita, você passa por uma auditoria de terceira parte que traz aí a asseguração, né, para a acuracidade e transparência das informações divulgadas. Bom, acho que na parte técnica, gente, é muita coisa, eu tentei passar o máximo de informação possível para vocês. Sempre que eu finalizo uma palestra, eu passo esse videozinho, mas eu vou mudar aqui a minha apresentação rapidinho e só dar um overview para vocês de como que funciona a parte de atração de talentos da KPMG. Então, a gente tem o programa de Jovens Talentos, né? Atualmente, a gente tem algumas vagas abertas para a parte de auditoria, consultoria a gente ainda não abriu, mas em breve devem ter algumas oportunidades em aberto. Então, a KPMG está presente em 153 países, nós temos 207 mil profissionais ao redor do mundo, a gente não tem nada de produto de prateleira, a gente faz segmentação, a gente entende qual é o problema do cliente e tenta fazer uma solução aderente para o que ele precisa. Tem a parte de inovação, e é uma empresa muito plural, né? Então, ela conta com profissionais de vários skills, de várias áreas diferentes. Então, com certeza, o engenheiro de produção ele está totalmente aderente com várias áreas da KPMG, não somente com a ESG. A KPMG no Brasil, alguns números, a gente está em 22 cidades, temos aproximadamente 4.500 profissionais. Então, nós estamos aí espalhados pelas grandes cidades do país. Né? Aqui são alguns dos nossos escritórios. Aqui são os nossos valores, que são tão importantes. Então, a gente tem a parte de integrity, fazemos o que é o certo, a parte de excellence, aprendemos e nos aprimoramos sempre. Courage, pensamos e agimos de maneira arrojada. Together, respeitamos uns aos outros e nos fortalecemos com nossas diferenças. E o for better, que fazemos o que realmente importa. Então, de novo, alinhado com tudo aquilo que eu falei com vocês, é muito importante a gente ter os nossos valores. Algumas iniciativas institucionais da KPMG, treinamentos, a gente também conta com oportunidades de mobilidade internacional para os nossos profissionais, e a gente tem uma agenda de diversidade e inclusão bastante forte, bastante reconhecida pelo mercado. Não é social washing. E a gente presta serviço para cada etapa do ciclo de vida do negócio. Então, nós temos a parte de LEAP, que é a nossa parte de inovação, né? Startups e tudo mais, a parte de advisory, que é onde eu trabalho, que é a parte de consultoria. Tem a parte de tax, mais voltada para a parte de impostos, e a parte de auditoria, que é o core business da empresa, né? Globalmente falando. E a carreira com a gente, só para vocês entenderem um pouquinho, a gente começa a trajetória como trainee,
depois vai para assistente, depois nós seguimos para um cargo de sênior, seguimos mais um pouquinho para um cargo de supervisor, chegamos ao cargo de gerente, que é o cargo que eu ocupo hoje na organização, depois temos o passo do gerente sênior, e por fim, quando você vira sócio da empresa, que é a modalidade de sócio-diretor e depois de sócio. Então, queria só passar isso para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem também escrever para esse endereço, para saber um pouquinho mais sobre as nossas oportunidades dentro da KPMG. Fiquem à vontade também para me procurar para saber. E voltando lá para a minha apresentação, só para finalizar, eu nem vou passar esse videozinho, que acho que ficou muito curto tempo para mim, mas assistam, vale a pena. É uma crítica bem bacana esse videozinho, Man, do Steve Cutts. E por fim, eu acho que o lema da minha vida, seja a mudança que você quer ver no mundo, eu tento colocar isso em prática na minha vida. Pode ser que eu tenha alguns tropeços e erre em alguns momentos, mas sempre tentando melhorar e sempre tentando fazer o certo, tá bom? E aqui estão os meus contatos, aí o QR Code para vocês acessarem o meu LinkedIn e os meus e-mails profissional e pessoal. Gente, passei do tempo, mas acho que deu, né? Desculpa. Nada, Carol, que isso. O tempo é seu, sem problema nenhum. Acho que agregou bastante para todo mundo aí. O pessoal tá até agora, todos os que estavam desde o começo estão até agora. Então, Opa, com certeza, pessoal. Então, com certeza, o pessoal tá aí prestando bastante atenção. Só avisando antes de começar as perguntas, pessoal, agradecer primeiramente a Carol, que dispôs do tempo dela, veio aqui e passou pra gente conteúdo de uma área que é pouco explorada por nós mesmo. Numa conversa nossa, até comentei isso com ela e ela confirmou. E antes de começar as perguntas, passar para vocês que após as perguntas a gente vai ter o sorteio, então não saiam, tá? Todo mundo que está aqui vai estar concorrendo ao sorteio, lembrando da regra dos 2 minutos que eu falei para vocês no começo. Então, Carol, posso começar as perguntas aqui para gente? Pode, claro, vamos lá. Vamos lá, começando pela da Rayana. Carol, o que o engenheiro de produção precisa ter como diferencial para atuar na área de ESG? Olha, eu acho que a questão do diferencial você vai desenvolvendo na carreira, né? Ao decorrer da carreira. Eu acho que a questão de vocês terem aquilo que eu falei para vocês, de vocês terem a visão técnica da engenharia de base, da engenharia clássica, e também ter a visão mais da parte, da parte administrativa, né? Do que seria de um administrador, por exemplo, tem muito a agregar para a gente. Né? Então, nós somos engenheiros ambientais ou gestores ambientais. Então, acho que quando a gente tem um engenheiro de produção junto com a gente, eu acho que isso agrega bastante, né? Essa visão um pouco mais de negócio, um pouco mais de estrutura de governança mesmo dentro de uma organização. Eu acho que, sem dúvida, tem bastante fit. Para mim, eu acho bastante interessante, sim, ter profissionais. Inclusive, eu tenho um par, né, um gerente na KPMG, que é meu par na área de SG, e ele é engenheiro de produção. Legal, legal saber que realmente tem essa abertura para a gente tá trabalhando aí, para a gente estar entrando, seguindo esse caminho. E próxima pergunta aqui, um pouco mais para o indivíduo, um pouco mais individual. Murilo Lennon perguntou, Carol, em um cenário de crise ambiental como esse, como podemos colaborar individualmente e incentivar a importância para os colaboradores abraçarem a pauta? Olha, isso é um dos grandes desafios, né? Por isso que eu faço sempre aquela brincadeira no início, de como que as pessoas me veem. Eu já tive situações de estar dentro de uma empresa, do cara olhar para minha cara e falar assim, cara, vai abraçar a árvore em outro lugar, tipo, nesse nível. Então, é realmente muita inteligência emocional e você precisa entender o que importa para aquela pessoa que você quer engajar. Não adianta você falar o que importa para você, né? Você tem que entender o que importa para aquela pessoa. Uma vez que você entende o que importa para aquela pessoa, você tenta traduzir o que você faz dentro da questão ambiental, dentro da questão social, para a realidade daquela pessoa. Então, é realmente um jogo de xadrez, assim, que a gente faz, sabe? Então, o nosso discurso, a essência é a mesma, mas a forma de comunicar, ela vai
de acordo com quem você está falando. Se você vai falar com um presidente de conselho de administração, você tem que ter uma abordagem. Se você vai falar com uma pessoa do comercial, você vai ter que falar de outra forma. O CFO, outra, ou, enfim, sabe? Cada pessoa, ela tem uma história, cada pessoa, ela tem uma forma de pensar. Você, primeiramente, você tem que entender com quem você vai falar, e aí sim você começar a pensar em qual vai ser a abordagem que você vai ter para, não é nem um convencimento, mas mostrar que aquilo também, aquilo que você quer mostrar também importa, né? Então acho que é mais ou menos isso. Perfeito, Carol. Obrigado. Próxima pergunta da Isabela. O ESG envolve 3 áreas que até pouco tempo eram vistas de maneira separada dentro de uma empresa. Você vê uma tendência nas empresas em priorizar profissionais em background mais forte em um dos setores específicos? Não, de forma alguma. Na verdade, eu acho que vai depender muito da organização, né? Tem empresas que ela tem vulnerabilidades e questões mais relacionadas à parte social. Então, quando você vai para uma, por exemplo, uma indústria de moda, você tem muita questão de trabalho escravo. Então, tem muita questão também da diversidade, né? Questões de LGBT. Quando você vai para um setor mais agronegócio, a questão ambiental ela pesa mais. Então, vai depender muito do setor que você vai atuar para entender qual é o perfil que você precisa ter mais sólido dentro do profissional. Então, se você vai para uma. E se você vai para uma área de mineração, uma área de energia, você precisa ser bom nos dois, porque você precisa saber do social, de falar com a comunidade que está sendo impactada por aquele negócio, e você tem que saber também da parte de meio ambiente, do impacto ambiental que aquilo tem, né? Que aquele negócio tem. E a parte de governança, aqui é o que eu trouxe, né, para vocês como uma novidade, entre aspas, porque não é novidade, a área de governança ela já existe há muito tempo dentro das empresas, mas a área de governança ela vem com essa integração, né? Como você integra o assunto socioambiental para todo o restante da empresa. Então, eu acho que vai depender muito do setor, e eu acho que se você nunca vai ser bom em tudo. Não adianta você querer buscar. Eu tenho meus calcanhares de Aquiles e eu diariamente corro atrás de tentar solucioná-los. Então, eu tenho um skill ambiental muito forte, tenho um skill de mudança. Eu falo muito de mudanças climáticas também porque eu gosto muito dessa questão. Então, eu sei que eu preciso me desenvolver. Então, você sempre tem que ter em mente que você vai ter sempre que se desenvolver em algo, né? Então, acho que é mais ou menos isso. Legal, Carol. Muito bom. Próxima pergunta novamente da Rayana, tá? Carol, quais empresas são referências e como elas chegaram nessa posição? Nossa, então, nós temos algumas empresas, né, clássicas, que a gente sabe que são referências em questões de sustentabilidade, mas muito também porque é o core business da empresa, né? Nós temos a Natura, por exemplo, que é uma empresa que investe muito em questões de sustentabilidade desde sempre, mesmo porque aquilo ali faz parte do DNA da empresa, né? Então, eu acho que seria um bom exemplo. E também, gente, eu falei da Natura porque eu acho que é o exemplo mais né, conhecido. Não vou ficar falando de outras empresas também, né? Até mesmo porque muitas empresas são meus clientes, inclusive a Natura é nosso cliente também, mas até por uma questão de confidencialidade. Mas eu gostaria de colocar para vocês também a capacidade que a gente precisa ter de entender o potencial das empresas, né? Em conseguir consertar erros cometidos, né? Lógico que a gente muitas vezes a gente se envolve muito emocionalmente com algumas questões, mas é muito importante que nós tenhamos a capacidade de entender quando uma empresa está tentando reparar aquilo de errado que ela fez. Então, eu acho que isso faz muito parte também de nós como seres humanos, todo mundo, né, precisa também entender que isso não deveria mais faz parte, e a gente precisa entender também quais são as empresas que uma vez que erraram, elas estão correndo atrás de fazer o melhor e fazer o correto. Perfeito. Carol.
Surgiu uma pergunta agora, foi uma das últimas que o pessoal mandou. Tem muita pergunta aqui, Carol, muita mesmo. Tô tendo que dar uma boa filtrada aqui. Vou até perguntar para você depois se você pode, se eu posso mandar as perguntas para você e você vai respondendo. Eu vou Pode, passando para o pessoal que fez elas, ou então a gente acha um jeito de disponibilizar. pode sim. Que é essa aqui, ó, do Thomas. Quais as principais diferenças quando analisamos projetos para o setor público e para o setor privado? Nossa, Thomas. Então, eu vejo, assim, os exemplos de empresa pública que eu tenho, assim, mais rápido na minha cabeça, são empresas que têm uma agenda muito bem estruturada em questão, né, de ESG. Lógico, tem muito a evoluir, como todo e qualquer setor. Eu acho que nós estamos vivendo um momento onde a gente pode dizer que as empresas públicas e as privadas estão se adaptando a esse novo contexto e a essa nova demanda de mercado tão intensiva em relação a questões de sustentabilidade. Eu acho que as empresas públicas, né, que principalmente que sofreram muito com questões de corrupção recentemente, elas têm um comprometimento, é aquilo que eu falei, né, a gente precisa entender também o comprometimento e a vontade dessas empresas, desses funcionários que estão ali correndo atrás no dia a dia, que não tem nada a ver com aquilo de errado que aconteceu, e estão tentando corrigir o erro dos outros, e o quão sucesso, assim, o quanto de sucesso que eles estão tendo nessas ações, sabe? Então, eu acho que não teria uma grande diferença. Tem diferenças mais estruturais do nível de política, talvez, mas eu acho que na prática, sim, eu prefiro me abster um pouco de falar sobre isso. Um pouco complicado. Bom, Carol, então vamos encerrar com essa pergunta, tá? Como eu falei, a gente tem acho que mais umas 5 perguntas aqui que não foram respondidas. Vou estar mandando para você depois, por e-mail ou por WhatsApp, a gente vai conversando para a gente passar para o pessoal, pode ser? Claro, claro, faz isso Combinado. e manda. Combinado. E o feedback que o pessoal passou aqui para a gente, nós dois não conseguimos ver o chat da transmissão, mas passaram muitos agradecimentos lá, o pessoal gostou bastante, tá? Que bom. Então, eu agora quero agradecer também em nome da comissão, em nome do nosso evento. Obrigado pelo tempo que você disponibilizou para a gente aí, por preparar a palestra, preparar todo o conteúdo, por estar participando com a gente, tá? Muito obrigado mesmo. E se quiser falar alguma coisa para encerrar, fica à vontade. Não, só agradecer mesmo a oportunidade, o convite. E assim, parabenizar vocês, organizadores, o profissionalismo que vocês estão tendo nessa organização. Eu fiquei muito, muito bem impressionada. Achei muito legal a organização de vocês. Eu fiz parte de centro acadêmico durante a graduação, eu era do CA, da Uhum. Agrícola, fui do DCE, da UFV. Então, eu sei o quanto isso é importante e isso ajuda muito na formação de vocês. Então, parabéns para vocês da organização, tá Obrigado, muito Carol. bacana, gostei muito. E, gente, eu espero que eu tenha conseguido. Eu sei que é muito conteúdo e eu falo pra caramba. Então, eu tentei resumir ao máximo e eu tentei trazer um pouco desse viés de carreira. Tentei não ficar tanto no técnico e trazer um pouquinho desse viés de carreira. Espero que eu tenha passado a mensagem que eu gostaria. E eu fico à disposição. Me busquem no LinkedIn, me mandem e-mail. Eu posso demorar um pouquinho para responder, mas uma hora eu respondo. E obrigada pela oportunidade. Adorei. Obrigado, Carol, mais uma vez. Então, agora a gente vai para o nosso sorteio, tá, Carol? Muito obrigado. Você vai ficar na chamada aí, né? Isso aí. Boa sorte Beleza. aí, pessoal. Pessoal, então vamos lá para o nosso sorteio agora. É, Nós não estamos com todos os inscritos, tá? Que estão aqui. Vocês estão vendo minha tela aí do Excel. Nós tivemos 240 inscritos, tá passando para vocês. E agora na chamada nós temos 110, tá? Então nós vamos sortear 5 vezes, porque tem a grande chance dos 5 sorteados não estarem presentes. Lembrando que a gente vai ter a regra dos 2 minutos. Antes de fazer o sorteio, quero passar o recado para vocês. Nós vamos ter sorteio todos os dias, tá? E o prêmio é o mesmo, que é o kit de treinamento da Sigma, tá? Então, quem for sorteado hoje, se for sorteado amanhã e tiver essa grande sorte, não vai ganhar 2 vezes, tá? Não vai ter como transferir o prêmio. Então, quem for sorteado hoje, parabéns.
Aproveite seu treinamento. Então, sem mais delongas, vamos agora aqui, vou explicar para vocês. Como vocês podem ver, a gente está com uma fórmula aqui aleatória, tá? Da célula B2, que é o número 1 aqui em cima, até a célula B241, que é o último inscrito aqui, tá? Assim que eu atualizar essa fórmula, vai aparecer o número aqui, vai ser o número do vencedor. Vencedor, lembrando, tem 2 minutos para entrar em contato com a gente, ok? Então, vamos lá. Número 94, que é Cíntia Mara Elias Correia. O pessoal da comissão vai ficar de olho aí para ela entrar em contato com a gente, tá? Cíntia Mara Elias Correia. Ok? Então, agora vamos para os recados finais aí, aproveitando esses 2 minutinhos para a Cíntia entrar em contato com a gente. Agradecer mais uma vez nossos apoiadores, nossos patrocinadores, pessoal que está acreditando no nosso trabalho, está apoiando a gente, os professores que estão por trás com a gente também na organização, correram junto com a gente. Lembrando da rifa, mais uma vez, a gente está em parceria com o CVU, com a ONG Mãos Amigas. Então, a gente vai estar aí fazendo sorteio da rifa no último dia do evento, que é no dia 31, tá? Cada R$2 que vocês doarem, vocês têm direito a um número para estar concorrendo. E o pessoal que vai estar recebendo as doações está passando na tela aí embaixo. Novamente, Giovana no Banco Santander, a Pamela no Banco do Brasil, eu no Banco Itaú e a Isabela no Nubank. Entre em contato com a gente, faça as doações. Tudo que a gente receber vai ser revertido para doação, tá? A gente não tem lucro nenhum com o evento é 100% gratuito. E o sorteio vai ser um kit de treinamentos também, tá? Só que esse daí é diferente. O pessoal vai passar mais para frente para vocês. Então, já passando das palestras de amanhã. Amanhã a gente tem 2 palestras também no mesmo horário. Lembrando que o link para a gente acessar essas palestras é o mesmo que a gente está usando hoje. O que vai mudar são as salas aí embaixo, que vocês podem ver, que tem algumas salinhas aí embaixo. E aí você seleciona a sala de cada palestra, ok? Palestra de amanhã, a gente vai começar às 7 horas. Como conquistar a carreira dos sonhos com Lean Six Sigma, quem vai estar ministrando a palestra vai ser a Cibele Xavier, tá? E a segunda palestra da noite vai ser como construir uma carreira de resultados a partir da faculdade. Quem vai estar ministrando é o Gabriel Machado, tá certo? E o pessoal da organização passou para mim aqui que acabou o tempo. Cíntia não se manifestou. Vamos lá para outro sorteio mais uma vez. Vitor Hugo Lizarda Afonso. Quem é esse cara aí? Alguém tem contato dele? Sabe se ele está presente por aí? Vitor Hugo. Vamos esperar o tempo aí também, mais 2 minutinhos para o Vitor estar se manifestando com a gente. Esperar a comissão entrar em contato. E, pessoal, fiquem tranquilos, tá? A gente teve bastante pergunta que vocês passaram para a Carol. Nós vamos entrar em contato com ela, vamos estar passando essas perguntas e tentar passar as respostas para vocês. Tentar disponibilizar o que ela passar para a gente, ok? Não se preocupem. Estamos aí esperando. Já deu 1 minuto. Queria muito saber o que vocês estão comentando aí no chat. Não consigo ver vocês falando. Só consigo ver minha tela aqui. Estou curioso. Lembrando vocês, pessoal, mandem uns insights, tá? Tô vendo que o pessoal tá postando bastante coisa lá nos stories. Mas coloque alguma coisa que vocês viram da palestra também. Vi que o pessoal tá marcando bastante nosso Instagram. Obrigado aí, é bom para nossa divulgação, para aumentar nosso evento. Ano que vem a gente está maior aí. Mas marquem alguma coisa que vocês viram na palestra, tá certo? Ah lá, o Vitor respondeu. Parabéns, Vitor Hugo. Ganhou um kit de treinamento aí da Sigma Treinamentos, tá certo?
Então, pessoal, a gente vai estar encerrando por aí hoje. Muito obrigado por todos que participaram, que ficaram até o final aí com a gente. Esperamos que amanhã vocês estejam aí para estar junto com o nosso evento mais uma vez. Muito obrigado pela participação e até amanhã.